Agora sim. Então, boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Moraes Medeiros, trabalho na edição do Ofícios Terrestres Edições. Estamos aqui hoje no módulo 2 do minicurso propiciado pela publicação do livro Fim do Mundo, Fim do Mundo e Reencantamento era o nome do primeiro minicurso. Pelo livro Os Céus se Gastariam, livro de poemas, que foi contemplado pelo edital do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, São Paulo. Eu, então, faço aqui o agradecimento à Secretaria de Cultura de Campinas, que possibilitou a existência desse projeto, do qual fazem parte esses minicursos. Então, a ideia hoje, pessoal, logo eu vou projetar aqui um material para vocês. Quem está chegando depois, boa noite aí mais uma vez. Só relembrando, fiquem à vontade para participar, a gente vai ter meia hora de conversa. No minicurso da semana passada, que foi relativo a outro projeto, e nos anteriores, a gente estava fazendo um formato de 1h30 de exposição de conteúdo, né? E eu estava notando que estava um pouco cansativo para as pessoas. Então, por isso, eu pensei em deixar 1 horinha aqui, claro que com aqueles acréscimos, né? Então, porque é importante haver tudo que eu separei aqui para a gente conversar hoje, que isso seja passado, né? A gente tem uma responsabilidade formativa também aqui, guardadas todas as proporções, pelo fato de ser um espaço muito pequeno no tempo, né? Mas eu prefiro também fazer, pessoal, ultimamente esses eventos online, porque a gente consegue expandir mais, apesar dos problemas inerentes aí às questões da internet, a gente consegue expandir mais, não se restringir apenas aqui ao interior do estado de São Paulo, que é o lugar onde eu vivo, né? Então, agradeço demais a presença de vocês aqui, espero que seja proveitosa essa conversa. Num primeiro momento eu falo mais, mas depois a ideia é que vocês participem, quanto mais melhor, não me deixem falando sozinho, e que seja proveitosa tanto para as pessoas que trabalham com poesia, seja dando aula de literatura, seja dando aula no EJA, no cursinho e no fundamental, seja querendo escrever um livro, seja querendo participar ou participando de editais e de prêmios literários, né? Então, tudo isso eu espero que seja que haja aproveitamento nesse sentido de uma forma interessante para vocês, sobretudo, né? Bom, vamos lá. Antes de eu projetar o material, eu queria falar algumas coisinhas com vocês sobre algumas perseguições. Vi que tem uma mensagem aqui, Aracaju na área, muito legal. Infelizmente não conheço Aracaju, cheguei quase perto dali, no norte da Bahia, mas ainda não pude ir a Aracaju. E em Sergipe, para conseguir visitar. Tem pessoas queridas que moram lá, mas não foi possível ainda. Mas obrigado pela mensagem, eu feliz que você esteja aqui. Pessoal, eu queria começar, antes de mais nada, falando uma coisa mais ligada às pessoas que trabalham com literatura e acompanham mais as discussões literárias, mas eu vou ser breve nisso, porque tem gente que se inscreveu que também não é muito da área da poesia, então a ideia é contemplar todo mundo aqui. Na semana passada, teve algumas... Rapidinho, João, já te chamo aí. Na semana passada teve alguma... Se puder pôr pelo chat aqui, João, eu já leio também, mas já vou para você aí. Na semana passada teve a divulgação de alguns prêmios literários, né? O Prêmio Jabuti, Prêmio Oceanos, e eu fui reparando nas redes sociais ali, vendo textos de pessoas que eu sigo, que eu acompanho, e muita gente contestando os resultados dos prêmios, né, dizendo, não, mas esse poeta que ganhou o prêmio é um absurdo, que não sei o quê, ele faz uma poesia que... E, obviamente todo mundo tem direito a expressar a sua opinião, a gostar da poesia, do fulano, da pessoa, do contemplado pelo prêmio, tranquilo. O que me estranhava, enquanto poeta, aqui eu estou falando como poeta, não estou falando como editor, não, mesmo porque a minha experiência em serviços editoriais é pequena, né? Não que em poesia seja grande, mas tenho mais tempo de poesia. Mas o que me incomodava enquanto poeta era o fato de que boa parte desses comentários que estavam contestando pessoas premiadas não eram acompanhados de o porquê
de você achar aquela pessoa, aquele escritor, aquela escritora ruim em termos de poesia. Eu vi alguns comentários assim: ah, o poeta tal é medíocre. Mas por que o verso dele é medíocre? Isso não estava no texto da pessoa. Então, no meu ver, parecia um ataque meio gratuito, sabe? Questões de mediocridade, de poesia ruim, boa, são absolutamente relativas. Absolutamente relativas. A gente está numa época em que tem que se enfatizar mesmo uma prática da liberdade de expressão absoluta. Mas me incomodava essa ausência de um referente, sabe? Uma ausência de um referente, ou seja, a pessoa dizia... Imagina que eu chego para vocês, pessoal, ó, pegar a primeira pessoa que está aparecendo na minha tela aqui, está o nome do Jairo, né? Pessoal, nossa, vocês não têm noção, o Jairo é um poeta maravilhoso, ele é monumental, é impressionante. Mas por que eu acho o Jairo um poeta monumental? Qual que é o verso dele, a construção frasal dele, a organização de signos dele no espaço significante da poesia que me leva a essas conclusões? Vamos supor que eu não goste da poesia da segunda pessoa que está aqui, que eu estou vendo aqui, que é a Vanessa. Ó, pessoal, eu não gostei muito desse livro da Vanessa. Essa informação que eu passo, não gostei da poesia da Vanessa, é uma informação vazia. É importante eu tentar dizer o porquê eu gostei ou não gostei. Eu não sei se vocês já viram exemplos de orelhas, introduções a livros de poesia, que as pessoas não falam do texto. É só um elogio, assim, muito legal, olha, da hora, se essa poesia maravilhosa, hein? Mas não há referenciação ao texto. Então, isso me preocupa um pouco. Não acho que a literatura brasileira está numa fase ruim, acho que é muito rica essa fase que a gente está vendo, tem pessoas interessantes escrevendo, mas essa é a primeira coisa que me chama a atenção. Então, eu tento um pouco hoje, pessoal, de uma maneira muito breve, dizer para vocês o porquê eu acho que uma autora e um autor que não tem nada a ver um com o outro, o Cesare Pavese, poeta italiano que cometeu suicídio, teve um final de vida bastante trágico, era um poeta brilhante, brilhante, apesar desse desfecho angustiante que teve em sua vida. Mas por que o Cesare Pavese e por que a Joseli Viana Batista, que é uma poeta que eu admiro como poeta, como tradutora, como pesquisadora, enfim, porque existem efeitos na poesia de Cesare Pavese e de Joseli Viana Batista que eu acho interessantes no que diz respeito à poesia narrativa. Então eu não quero ser uma pessoa aqui laudatória, ficar, nossa, meu Deus, Cesare Pavese, maravilhoso, sem ter lido ele você não conhece nada, porque não tem sentido esse tipo de comentário, né? Eu não estou fazendo, isso é muito importante ressaltar nesse introito aqui, pessoal, eu não estou fazendo, eu não quero aqui jamais ter uma questão, aquela coisa, sabe? Ah, você... esse é um cânone que você precisa ler. Sem ele, você não é nada. Eu acho que essas discussões são ultrapassadas. Eu acho que o cânone hoje é absolutamente contestável. Eu não estou aqui nessa postura de curador. Olha, eu estou fazendo a curadoria de dois poetas que você tem que entender e analisar e ver. Nada disso. Eu estou selecionando duas pessoas que eu acho interessantes dentro da tópica de poesia narrativa. Acredito que narrativa seja uma coisa que interesse a todo mundo, né? Desde quando você tinha 4 anos de idade até os seus 90, 100 anos, nós somos seres que, por instinto, temos um certo amor às artes narrativas. Eu acho que essas duas pessoas que eu selecionei, a Joseli e o Cesare Pavese, operam muito bem nesse quesito, tá bom? Agora, é livre, você pode gostar, você pode não gostar dessas expressões, você não precisa ler essas pessoas para fazer uma poesia interessante. É absolutamente particular essa escolha que eu faço. Então, e você, obviamente, tem o direito a discordar dessa escolha. Mas é um tempo limitado, não posso falar de 1000 pessoas aqui, como eu gostaria, tá bom? De falar, porque tem muita gente interessante mesmo nesse cenário contemporâneo da literatura, né? Agora, pessoal, por fim, já vai terminar essa introduçãozinha e já vamos para os textos, tá bom? Olha só, foi objetivo isso que eu disse? Sou confuso? Vocês estão me ouvindo bem?
tá travando o meu áudio, tá, ó, o Roger disse que tudo bem, vou confiar em você aqui, viu, Roger? Tudo certo, Juliana, obrigado, Verônica. O Pedro fala, olha, Pedro, esse livro, Mariana Belize, um abração, querida, Monique, deixa eu só ver o nome do moço que fez o comentário, Pedro Mota. Pedro, seguinte, o Trabalhar Cansa é um livro maravilhoso, do Lavorar Estanca, do Trabalhar Cansa, que eu retirei esse poema, obviamente traduzido para o português. Enfim, eu também não quero ficar muito em delongas aqui nesse comentário inicial, mas eu acho importante fazer, porque eu já quero ir para o Pavese e para a Juseli antes de e 3 textos que vão aparecer antes. Mas esse livro é maravilhoso. Agora, Pedro, sinceramente, confia no seu taco também. Pega, talvez você já tenha lido, mas pega o Trabalhar Cansa, lê. Você não precisa mesmo de uma pessoa guiando sua leitura, né? Acho que a poesia ela tem que favorecer a gente esse ato de liberdade, assim, e vai para cima do livro, caso você não tenha lido ainda. Se você já leu, obrigado por ter falado dele aqui, porque esse livro é maravilhoso. A Verônica fala que leu Diálogos com Leucó. Cesare Pavese é fenomenal. E se você ler o Cesare Pavese e não gostar do Cesare Pavese, está tudo bem. Está tudo bem. Eu não, obviamente, estou falando isso ironicamente. Está tudo bem mesmo. Foi-se o tempo em que uma pessoa dando carteirada ia falar: nossa, tá louco, você não leu esse cara? O que você entende de poesia? Meu, a gente não precisa ter lido X, Y ou Z para entender de poesia. Poesia são expressões, às vezes mais coletivas, às vezes mais particulares, e existem muitos caminhos para a poesia, certo? Então, daí, aqui, a outra questão que eu separei na minha colinha antes de projetar o texto aqui, pessoal, é o seguinte. Eu vejo, quando eu abro chamada de poesia na Ofícios Terrestres, que é a pequena editora onde eu tenho trabalhado há algum tempo, na poesia eu leio tudo que chega para mim. Às vezes 200, 300 originais. Poesia é o que mais chega original para a gente receber. Por isso eu faço chamadas mais longas, né? Não, infelizmente não dá para publicar todo mundo, né? É terrível quando a gente divulga resultado de chamada, é uma coisa angustiante, porque tem muita coisa legal que fica de fora, né? E porque é uma editora muito pequena, eu não tenho dinheiro para publicar tudo o que eu gostaria, nem tempo para conseguir dar um capricho, como eu faço com os livros, em relação a todas as pessoas. Mas isso é importante, caso alguém de vocês, eu acho que a maioria de vocês aqui não trabalha com edição, talvez tenha pessoas que trabalhem com edição aqui, mas isso é fato. Se você abre uma chamada, olha, eu abri chamada para crônica, para romance, para teatro, o que mais chega é poesia. Quando eu abro para romance, para crônica, para tese, dissertação, evidentemente, eu preciso de pessoas que me ajudem a fazer a seleção dos originais, porque é impossível você ler 100 teses, mesmo que você tenha um ano para publicar, mas na poesia, às vezes a gente atrasa e tudo, mas eu ainda tenho conseguido ler tudo. O que eu percebo hoje, pessoal, em vários níveis da poesia brasileira contemporânea. E essa é uma percepção minha. Esteja à vontade para divulgar. Sim, a chamada mais recente da poesia, Paulo, obrigado pelo toque, a previsão é a gente divulgar até 30 de dezembro, mas estava ali na chamadinha que pode atrasar em 3, 4 meses. Acredito que não, mas caso haja atrasos, a gente vai operando aqui na vazão máxima. Mas voltando, recebendo esses originais, e não só os originais, que eu recebo originais de pessoas que têm experiência com literatura, de pessoas que nunca escreveram um livro, mas mandam livros super interessantes, né? E não só vendo esses originais, como acompanhando também os livros que são editados dentro da medida do possível, né? Eu não consigo também ler tudo que eu quero, e eu sou uma pessoa que lê relativamente devagar, né? Tem gente que lê muito rápido e tudo mais. Eu percebo duas grandes tendências na poesia brasileira contemporânea. Eu quero ficar repetindo isso aqui reiteradamente, porque eu acho que essa é uma questão importante. Essa é, mais uma vez, uma percepção pessoal, e talvez vocês tenham outra visão, e a gente bate um papo ali depois sobre isso.
A primeira, eu acho que existe na poesia brasileira contemporânea uma tendência de ser performática e processual. Já explico o que eu quero dizer com isso. Performática e processual. Essa é a primeira tendência. A segunda tendência é que eu acho que a literatura brasileira contemporânea ela é bastante metalinguística. Então, eu identifico duas tendências. Não sou nenhuma autoridade em literatura, acho que as posições de autoridade em literatura, entre aspas, têm que ser contestadas quando falam besteira, e não existem hierarquias nesse sentido. Então, é uma opinião de um leitor e de alguém que trabalha com literatura há um certo tempo, seja como escrevendo texto, seja na sala de aula, seja na edição, sempre na luta para pagar os boletos. O que acontece? A primeira tendência da literatura brasileira contemporânea, performática processual. O que eu quero dizer com isso? A gente vê muito hoje, e já tem um certo tempo isso, poetas que enfatizam processos de escrita. E o que eu estou falando aqui não tem nenhuma ironia. Eu acho muito interessante esse tipo de poesia e eu consumo esse tipo de poesia. E eu acho que esse tipo de produção é um exercício de inteligência. Eu já faço uma crítica também, porque tudo na vida é dialético, né? Senão a gente fica naquela exaltação vazia e para ser elogiado a gente usa um chat GTP, né? Mas eu só queria enfatizar uma coisa. Imagina que eu chegue para vocês e fale, pessoal, olha, qual que é o meu processo poético aqui? Eu jogo meus poemas no fogo, poemas que eu escrevi à mão, daí eu retiro, daí eu jogo na água, daí eu deixo cristalizar, daí o fragmento que sobrar desse processo vai resultar no meu livro de poemas. Ou seja, tudo isso é essa ênfase num fazer processual, numa certa performance literária envolvendo a poesia. Claro que eu estou dando um exemplo aqui um pouco carregado nas tintas, mas possível também. Outra tendência que eu chamei de metalinguística é uma poesia que fala muito sobre o ato de fazer poesia. Então, imagina um poema assim: estou diante do papel em branco, está me faltando a inspiração, não sei o que fazer. De uma forma mais ou menos elaborada, eu estou usando um exemplo aqui pouco elaborado, no sentido de que ele se repete muito, existe muita poesia metalinguística. E isso é legal, eu acho que é positivo. A poesia e qualquer arte é também uma reflexão sobre um fazer de si mesma, e a gente pensa com isso também. Então, as duas questões são grandes tendências. E já vou explicar porque eu estou falando tudo isso, justamente para introduzir rapidamente a questão da poesia narrativa. Qual que eu acho o problema dessas duas posturas? Havendo tantas coisas legais nelas, tentando fazer aqui uma visão dialética. O processo performático na poesia, se ele é dado para você como único caminho, olha, você tem que inventar uma técnica nova para fazer sua poesia, senão, amigo, ela não vai funcionar. Eu acho isso um problema. E, obviamente, nem todas as pessoas que fazem poesia processual, performática, têm esse pensamento. Mas eu acho que isso gera uma angústia. Ah, todo mundo já fez tudo na literatura, como que eu vou inovar, né? Principalmente para as pessoas que estão começando a escrever, né? Como que eu vou inovar? Daí fica, que técnica eu vou criar se, entre aspas, tudo já foi feito para eu escrever poesia? E você não precisa ter essa angústia. A poesia narrativa está aí para isso. Ela é feita por povos, com ou sem escrita, há 6, 7 mil anos e ela sempre funciona, no sentido de ser um texto interessante. Essa angústia duchampiana, estou me referindo aqui ao Marcel Duchamp, ao grande dadaísta ali e futurista, antes disso também, que expôs o famoso Mictório em 1919, essa angústia do champiana, não, eu tenho que criar uma técnica para ser uma nova apresentação do meu objeto poético, meu objeto mais conceitual. Ela não precisa existir em você. Se você quer fazer uma arte conceitual, performática, poética, assim, tranquilo, vai embora. É isso aí. Siga o seu coração.
A poesia é um espaço de liberdade. Mas se você não quer, você não precisa ter angústia do novo. Você não precisa. Você pode fazer uma poesia, entre aspas, mais baseada em questões narrativas, mas vou chamar de simples, mas simples não é uma palavra adequada aqui. Poesia, e por fim, encerro, vamos para os textos, encerro essa introdução, mas que eu acho, sou virginiano, tem que seguir a colinha, não tem jeito, e vamos embora, né? Poesia metalinguística. Pessoal, adoro poesia metalinguística, legal. Recebo poesias maravilhosas, às vezes eu vejo uns originais e falo, meu, como eu queria ter escrito isso, né? Eu fico com inveja também no bom sentido das pessoas que mandam aí texto, mas de novo, a poesia metalinguística penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que precisam ser escritos. O grande Carlos Drummond de Andrade, um poeta maravilhoso, escreveu isso há muito tempo atrás. E às vezes eu tenho a impressão que a gente está repetindo muito essa insistência na poesia metalinguística. Se você discorda disso, meu, de boa. Se você acha que não, que há muitas... Tranquilo. Mas eu uso a seguinte metáfora. E eu acho isso uma coisa muito importante. Não sei se vocês concordam comigo. A gente escreve, seja amadoristicamente ou não, e não tem nenhum problema escrever amadoristicamente. O Bolanho, Roberto Bolanho, escritor que eu estudo, escreveu 20 anos antes de conseguir ser publicado, passando fome ali como imigrante, prestes a ser deportado, e fez uma das literaturas mais interessantes do mundo. Se você escreve profissionalmente ou amadoristicamente, se você ganha dinheiro com literatura ou não, com poesia é difícil, né? Mas tem gente que ganha. Agora, toda vez a gente escreve para uma outra pessoa. Toda vez. A gente escreve para outras pessoas. Ai, não, mas esse texto aqui que eu escrevo é só para mim e vai ficar na gaveta. Pessoal, mesmo que você não mostre para ninguém, existe um outro simbólico, que é o leitor, a leitora dos seus textos. Se você acha que você escreve só para você mesmo, para o seu umbigo, falei imbigo aqui, essa é uma questão a ser trabalhada na psicanálise. Não tem nenhum problema também, tudo é legal de ser trabalhado na psicanálise, mas a gente escreve para os outros. Então eu uso a seguinte metáfora sobre poesia metalinguística. Imagina que você tem uma fala, já te leio aqui, Mariana, rapidinho, mas pelo que eu vi, está cortando aqui o chat, depois eu leio ele completo, mas já eu concordo com o seu comentário. Imagina que dentro desse ponto de vista que você escreve para outras pessoas, e que a gente deseja ser lido também por pessoas que representem alteridades nossas, né? A leitura da mãe, do pai, do amigo, do irmão, do companheiro, da companheira, do pessoal da faculdade, do professor, é importante, mas quando a gente tem uma pessoa diferente da gente, né? De outra cidade, de outro contexto, etc., que lê os nossos textos, essa é sempre uma experiência em tanto de encontro ao outro. A poesia é uma experiência de encontro ao outro, não de encontro ao nosso próprio umbigo, né? E então a gente escreve para outras pessoas. Imagina que você está numa sala, uma metáfora muito simples assim, e está todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Imagina, todo mundo abre a câmera. Eu não sou performático, mas a gente podia fazer essa performance aqui. Quando eu era criança e me colocavam numa performance que eu não sabia que ia ter, eu ficava angustiado, né? Mas essa não é uma sessão de psicanálise. Então, imagina que eu peça para todo mundo abrir a câmera e falar ao mesmo tempo. A gente podia fazer esse exercício, mas não faremos, tá bom? E daí você tenta recitar uma poesia enquanto todo mundo fala ao mesmo tempo. Isso é o que eu acho, o que Gabriel, essa pessoa que está falando, que não é uma autoridade em literatura, mas é alguém que gosta de literatura como vocês, é a minha opinião, e vocês podem discordar, mas essa é a metáfora que eu uso para quem escreve poesia metalinguística hoje. Tem muita gente fazendo poesia metalinguística, tem muito. De 100 originais que chegam, 95 livros são poesias metalinguísticas.
Não tenho dados científicos aqui, porque eu não fiz uma conta nesse sentido de uma mensuração, mas é uma quantidade impressionante. Impressionante. Então é você, essa pessoa, falando numa sala enquanto todo mundo fala ao mesmo tempo. Não quer dizer que sua poesia seja ruim ou que sua poesia não deva ser ouvida, mas vai ser mais difícil para você. Procure fazer, esse é um pedido que vocês podem considerar ou não, achar relevante ou não. Seja numa sala de aula, num edital de literatura, no livro que você escreve, não é legal a gente tentar seguir o conselho que o Walter Benjamin deu, falando sobre o Charles Baudelaire, e dizendo que o Charles Baudelaire ele colocou a poesia dele justamente nos espaços vazios, ou seja, nas brechas, naqueles assuntos em que pouca gente abordava. Uma poesia que fala das ruas, das pessoas das ruas, das vitrines. Isso ninguém fazia no século XIX. E não é uma ideia de vamos inovar, mas a gente buscar sair do que está saturado. Por isso a poesia narrativa é importante. Eu estranho, como alguém que gosta de poesia e alguém que se vê como poeta, se eu sou um poeta bom ou não, isso é outra história. Tem gente que acha ruim, tem gente que acha bom, tem gente que é indiferente. Todo mundo que escreve sabe disso, né? Sempre vai ter alguém que vai falar mal do nosso trabalho, seja ele qual for. Como alguém que gosta de poesia, eu estranho o fato de um desaparecimento da poesia narrativa. De um desaparecimento. Sendo que ela é um instrumento tão potente que funciona com pessoas de diferentes idades, que causa atenção e que pode ser uma experiência agradável de leitura e de prazer. Porque se a literatura não leva a gente para experiências de prazer, aqui eu não estou com argumento hedonista ou utilitarista. Eu estou com o argumento bolanhista, do Roberto Bolanho, que ele falava muito do prazer do texto, uma expressão do Barthes, né? Se a literatura não leva a gente ao prazer, mesmo que seja um livro pesado, a um prazer estético de você ver um protesto sendo bem feito, sendo bem urdido, uma denúncia, uma literatura interessante, um suspense. Se a literatura não leva a gente a prazer, eu não vejo muito interesse em literatura. Né? Se a literatura é uma coisa muito repetitiva e que gira em torno de si mesma sempre. Então, ressalto aqui, acho interessante poesia performática e processual, acho interessante poesia metalinguística, mas eu queria também fazer uma valorização, e tem muita gente falando isso, ninguém está inventando a roda aqui, da poesia narrativa, que eu acho fundamental para o pensamento estético e sumiu um pouco do nosso mundo. Então vamos a alguns exemplos, eu vou projetar o material aqui. Até aqui, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Vou ler todo mundo que colocou no chat aqui. A Mari fala, a Mariana, eu falo, Mari, que a Mariana é minha amiga, né, pessoal? Mas tem pessoas aqui que eu não conheço, agradeço a presença de todos, né? Que parece que as pessoas estão falando consigo mesmas, e sim, eu acho que esse ensimesmamento é um pouco complicado. Bom, eu vou projetar um material aqui, pessoal, para a gente ir para o texto. Vai ser bem breve, nessa meia horinha aqui no Saltam. Olha só, vamos lá, então. Deixa eu fazer a projeção. Sempre um momento de nervoso, né? Dá medo de fechar a janela repentinamente aqui. Mas vamos abrir aqui o PDF e fazer essa projeção para a gente não ter que ler a poesia no chat aqui, né? Bom, eu vou ser muito breve. Eu acho que vai ter gente saindo da sala quando eu falar o que eu vou falar agora. Espero que não. Eu vou começar com 2 sonetos. Não sou classicista, não acho que você tem que fazer soneto. Meu, pelo amor de Deus, né? Liberdade, verso livre. O livro que motiva esse curso não tem sonetos, mas soneto é uma poesia pequenininha, e por ser pequenininho, eu gosto de soneto também, e acho interessante a gente ver algumas operações da poesia narrativa, que eu espero que sirva para vocês. Daí eu vou para o Pavese, que não é sonetista, nem e vou para Joseli Viana Batista na sequência. Mas antes eu queria mostrar uma coisinha aqui, rapidinho. Sim, pode haver, né, sonetos mais narrativos, mais descritivos, né? Calma aí que tem uma pessoa pedindo para entrar, bem no momento que eu abri o... Pronto, deu certo agora.
Não vou. Então vamos lá. O que eu faço aqui? Vamos projetar a guia. Desculpa aqui o fato de eu ser meio rudimentar aqui. Sim, ó, tá escrita criativa com sonetos. Pessoal, quem fez comentários antes, eu vou ler depois, tá bom? Calma aí. Vai dar tudo certo. Janela. Pronto, acho que deu certo, hein? Vamos lá, respirar fundo aqui. Vamos lá. Vou começar por um texto aqui. Por enquanto, ao que eu reparei, vocês estão vendo, né? Tá aparecendo aí para vocês, ou não? Vocês estão vendo bem? Tá clara a tela ou tá apagada? Tá, beleza. Vanessa, Luísa, obrigado. Certo. Olha só. Bom, até aqui ninguém saiu da sala quando eu falei a palavra soneto, né? Então, mais uma vez, quer escrever verso livre? Escreva, vambora. Quer escrever soneto? Escreva. Quer escrever em écloga? Sempre gostei dessa palavra, né? Écloga. Pode escrever écloga. Seja feliz. Essa é a questão. Mas vamos falar agora de poesia narrativa. Narrativa, então, uma história que se desenvolve no tempo, com começo, meio e fim, mais ou menos entrecortada, ou, até num contexto mais expandido aqui, insinuações de histórias, né? Tenham elas a fórmula do era uma vez ou não. Quando ela aparece na poesia, a gente às vezes estranha, mas eu acho um poderoso operador para a sua poesia, no meu ver. Você pode concordar comigo ou não, se você fizer poesias narrativas. Esse poema aqui, do Alberto de Oliveira. Cajás. Não é que lembra a Laura um dia que dia claro esplende o mato e cheira, chamar-me para em sua companhia, saboreá-los sob a cajazeira. Então, o eu lírico aqui, a voz que fala na poesia. Olha só, ele começou essa poesia com a técnica do no meio da coisa. Lembra do media res? Em media res? Aquela expressão em latim, vinha aquele papo, né, que os Lusíadas começava em media res. Meu, se você vai ver um filme, o filme começa no meio de uma batalha, lá as coisas explodindo. Isso é uma velha técnica da narratologia. Você começar a sua história pelo meio de um acontecimento, de uma ação. Seja de uma forma mais simples, como nesse soneto, ou seja, cheio de diversos efeitos especiais no cinema. Isso atrai a atenção da pessoa. Ele começa com a palavra cajás. Daí ele introduz uma personagem, uma moça chamada Laura, que chama o eu lírico para comer cajá com ele embaixo de uma árvore, de uma cajazeira. Então essa é uma história muito simples ali. O moço e a moça, ó, vamos comer cajá? Vamos comer cajá. Tem aquelas questões de um tempo indefinido. O tempo indefinido torna as narrativas, às vezes, até mais interessantes. Né? Ao invés de. Isso não é uma regra, evidentemente, mas às vezes é uma tendência. Mas como um mecanismo plástico muito poderoso, a narrativa ela vai jogar com coisas muito definidas e pouco definidas. Se o tempo é indefinido aqui, você tem uma super descrição embaixo. O mato está brilhando, né? Um dia de sol brilhante, esplende o mato e cheira. Tem um cheiro de mato ali, dando uma luz, né? Uma luminosidade para aqueles personagens. Então, a Laura chamou aí o rapaz, vamos ali saborear os cajás sobre a cajazeira. Vamos sós? Perguntei-lhe. E a feiticeira? Que ele está criando uma construção de personagem. Eu sei que parece uma coisa óbvia, pessoal, e peço desculpa se alguém achar que eu estou sendo muito básico, mas eu acho sempre importante colocar. Olha a expressão que ele usa. A feiticeira. Esse eu lírico tá vendo essa moça com um certo mistério, ele tem um certo medo dela, talvez ele tenha uma ansiedade amorosa mal resolvida com essa moça que a gente nem sabe quem é, mas aparece na história. Veja que não tem descrições aleatórias e sem noção. Laura tinha cabelos pretos, usava blusa de couro e gostava de ler jornal. Não. A palavra utilizada é uma palavra que dá uma conotação da ordem da construção da. Ela não é aleatória, né?
fala, por quê? Você está com medo de ir comigo lá comer cajá embaixo da árvore? E ria, né? Então tem um certo mistério, um ar até de autoridade, sim, envolvendo essa personagem. Compõe as tranças, salta-me ligeira, ao braço, o braço no meu braço enfia. Sabe? Maravilhoso esse verso, né? A sonoridade disso. Ao braço, braço no meu braço enfia. Ou seja, essa rápida descrição da preparação desses dois para apostarem uma corrida, uma carreira em direção à Cajazeira, vai dando aquela gradação, aquele efeito que está presente até nos mais clássicos, nas mais clássicas narrações da história, né? Do lobo mau, né? Que dentes, que olhos, ou seja, você vai dando aqueles detalhes sequenciais sobre o ambiente. Uma corrida, né? Uma carreira, a um da partida. Então, ao final essa história não tem exatamente um grande desfecho épico, grandiloquente. Ela termina até num registro meio cômico, né? Ele para de correr e ele vai vendo o vestido daquela moça esvoaçante, né? E vai mostrando o encantamento ao ver ela disparando na frente dele em direção à Cajazeira. Mas a gente ouve tanto aquelas coisas, né, de parnasianismo, de diversas questões assim. Pode falar, João, por favor. Daí eu já concluí, vamos para o próximo soneto e depois Cesare Pavese. A Jennifer está aqui. Pode falar, João, fica à vontade aí. Você levantou a mão. Ah, beleza, tranquilo, João. Olha só. Ó, Jennifer, eu já volto para o seu chat aqui. Segura aí, hein? 8 horas, a gente vai para umas 8h05, considerando os acréscimos ali, pessoal, umas 8h05, 8h07, tá bom? Só para a gente mostrar bem também os outros poemas, do Cesare Pavese e da Joseli. Lembrando que esse conteúdo fica gravado aí, né? Para quem quiser ver depois, mas enfim. Então, a gente fica tanto aquela coisa, o parnasianismo, aqueles autores, né? O Alberto de Oliveira foi ligado ao chamado parnasianismo, grupo que teve manifestantes de orientações super reacionárias e tudo. Dito isso, que todo mundo sabe, para a gente não voltar àquela questão de 100 anos atrás, né? Aquela dicotomia dos modernistas paulistas contra o sistema parnasiano, que sim, foi importante ali, aquele bater de frente com o parnasianismo, mas veja, esse poema ele é tão gracioso, né? Ele é tão gracioso, uma descrição de uma corrida entre dois enamorados, né? As coisas não ditas desse poema, né? Aqui uma suposição, evidentemente. Será que esse desacelerar e ficar vendo essa moça esvoaçante lembra muito daquela teoria do Aby Warburg sobre as ninfas também, né? Nas representações da pintura clássica, sempre ligadas a imagens de vento, né? O nascimento de Vênus, só para dar aquele exemplo clássico. Será que não é uma dimensão do medo também que faz esse personagem parar de correr? Porque se ele está apaixonado de fato por ela, talvez sempre a paixão esteja conectada a um certo medo. Talvez eu esteja soando aqui um pouco brega ou cafona, mas é uma possibilidade de interpretação, porque a narrativa trabalha com não ditos. E falando em não ditos, esse poema narrativamente, do Alberto de Oliveira, ele é muito mais interessante de ser lido, no meu ver, vocês podem discordar disso, do que um soneto metalinguístico, né? Por exemplo, aquele clássico lá do Olavo Bilac, falando do invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele o ouro em alto relevo faz de uma flor. Ou seja, meu, que chatice, de novo isso, poesia falando de si mesma, né? Enfim, não, que não seja legal muitas vezes, né? Esse poema do Drummond, Penetra Surdamente no Reino das Palavras, é lindo, né? Mas esse poema me parece mais gracioso, porque ele opera não só numa poesia interessante e sonoramente interessante, como numa ordem narrativa também, e ele organiza uma história, né? Ele organiza uma história. Bom, agora existem também, e eu acho legal se vocês... eu acho legal, vocês podem não achar, ponto final.
Eu acho legal que a gente organize os nossos textos também pensando em narrativas mais enigmáticas, feitas de fragmentos. Esse poema do Baudelaire, traduzido pelo Ivan Junqueira aqui. Tem muita gente que fala mal da tradução do Ivan Junqueira, tem outros que falam bem, mas em geral eu vejo... Pessoal, acho legal, a gente tem que criticar a tradução, mas é legal também propor traduções, né? Senão a gente fica só naquele exercício de falar mal da tradução dos outros e não propõe nada novo, né? Muito confortável ficar descendo a porrada aqui nas traduções alheias e, né, naquele discurso academicista, e não propomos algo novo, né? Isso era são sempre dito isso. Olha uma narrativa agora mais desorganizada. Então, a Mariana fala que ama... Eu acho que tem umas coisas bem estranhas, mas eu acho que ele acerta bastante também. E, para usar uma metáfora futebolística, ele se expõe, né? É time do Fernando Diniz, Fluminense, tá sempre no ataque ali, né? Você pode ser complicado, etc e tal, pode expor muito a defesa, mas pelo menos ele se expõe, sabe? Ele fala, ó, vou traduzir o Baudelaire inteiro. Eu não tenho coragem disso, nem sei falar francês, certo? Mas é um ato ousado, né? Por assim dizer, ó, tá aqui, ó, tradução do Baudelaire. Bom, olha uma narrativa desorganizada. E se eu estiver falando muito rápido ou muito devagar, avisem, por favor, nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Pluviose é difícil traduzir poesia, como diz o Pedro. Pluviose, aquele mês das chuvas, né? Contra toda a cidade irritado, de sua urna vete um frio tenebroso sobre os que moram sós no cemitério ao lado. E a morte entorna no subúrbio nebuloso. Então a gente tem um cenário, né? Um cenário enevoado aqui, né? O mês ali, talvez seja novembro, assim, o inverno ali, o inverno ali da cidade de Paris, onde o Baudelaire vivia, em condição de miséria e tudo mais. E ele tem essa personificação, né? O personagem aparece aí. É tão interessante quando o personagem aparece nas coisas, né, pessoal? A gente está lendo um texto, meu Deus, parece que as coisas se iluminam, porque as pessoas são interessantes, né? É isso. Às vezes, quando a gente sai da máquina da metalinguagem, a gente começa a falar de pessoas, seres humanos são interessantes. A gente pode falar qualquer coisa sobre a humanidade, menos que a humanidade não é interessante, né? E aqui tem uma personificação do próprio mês. Pluviose contra toda a cidade irritado, de sua urna verte um frio tenebroso. Então a gente, como ele está descrevendo, sabe aquele filme que começa em zoom, né? Ou melhor, em plano amplo, que está pegando ali a cidade, essa cena recorrente da representação cinematográfica, da narrativa cinematográfica? Aqui ele está fazendo isso nesse poema, né? Só que ele é um poema desconcatenado. Esse poema tiraria uma nota ruim na coesão, sabe? A professora de redação ali, ó, você foi mal na coesão, tá meio desconcatenado aí, porque ele não dá continuidade, você não sabe qual é o que ele está querendo falar direito aqui. São imagens meio soltas semanticamente, né? Ele interrompe a descrição, que tem um clima, claro, sobre o subúrbio ali onde ele vive, e passa a falar do gato dele. Meu gato, em busca de onde estar aconchegado, agita inquieto o corpo flácido e asqueroso, né? A boa narrativa, ela vai trazer enigmas, né, pessoal? Imagina que ele colocasse meu gato, bonitinho, fofinho, maravilhoso. Quando ele chama o gato dele de asqueroso, isso traz um ruído, uma perturbação, tá meio fora do convencional, né? Eu acho legal, obviamente, que o gato seja fofinho, bonitinho, etc e tal. Não é complicado você sentir asco das coisas. Mas você fica, por que esse gato é asqueroso, né? E daí ele insere elementos mal explicados. A boa narrativa, muitas vezes, explica pouco as coisas e é muito sugestivo. Muito, e por isso ela brilha. Ela brilha. A alma de um velho poeta erra pelo telhado, com a voz triste, com a lúgubre voz de um fantasma enevoado. O que é isso? Ele está ouvindo uma voz, é uma assombração, é a chuva, você não sabe, e as suas leituras podem ser plurais desse sentido. Dentro, pelo que dizia o Humberto Eco, de limites de uma interpretação relativamente racional, né? Porque crítica literária também é um exercício, ou interpretação de poema, é um exercício de racionalidade, muitas vezes. Então, não, olha, aqui ele está falando de um ET, chegou um ET, não houve... Aí é uma coisa muito fora do texto. Mas eu não posso pensar isso. Você pode pensar o que você quiser. Mas se a gente tiver
a gente sempre faz também uma crítica, não só à poesia, para uma coletividade. Então, a gente tem que pensar em sentidos mais possíveis dentro de um escopo de significações de uma coletividade. O bordão se lamenta e a tíbia acha de lenha acompanha em falsete a pêndula rolfenha. Aqui tem dois elementos, né? Tem um vocabulário meio complicado, século XIX, mas no glossário ali do poema tá um pêndulo, uma pêndula, né? Um pêndulo dentro do quarto, e lá fora, ao que parece, um machado de madeira. Acompanha em falsete a pêndula rolfenha, né? Tem um som compassado aí que o ritmo é bem colocado pelo escritor. Enquanto num baralho entre odores azedos, eu imagino que seja no sentido de azedo, entre ácidos odores, herança de uma velha hidrópica entrevada, um valete e uma dama em sinistra jogada vão lembrando entre si seus defuntos amores. O olhar desse poeta percorre muitos espaços, né, desse eu lírico. Ele olha, talvez, a janela, a palavra janela não aparece aqui, mas talvez ele tenha olhado ali o clima do céu na janela. Ele olha para o gato dele, ele ouve sons do ambiente externo também, e ele se centra num fragmento narrativo. Tem duas cartas de um baralho sobre a mesa, um valete e uma dama. E parece que houve uma história de amor entre essas duas cartas, ou entre os personagens dessas duas cartas, ou talvez entre pessoas no qual o poeta pensa, nas quais o poeta pensa, perdão, quando ele vê essas duas figuras. Então, escrever poesia não precisa explicar tudo na sua história, se sua poesia for narrativa. Você pode também fazer fósseis de narrativas. O fóssil também é algo fascinante. Ruínas de narrativas. Esse poema é uma ruína de uma narrativa. A ruína de uma história entre um valete e uma dama em sinistra jogada que vão lembrando entre si seus defuntos amores. Uma história de amor tá aqui, né? Então, beleza. Fecha aqui, vamos para o Cesare Pavese, para esse eu vou pular, do Antero de Quintal, depois, quem quiser, eu disponibilizo esse material, e vamos para a parte final dessa exposição, e depois para o chat, para as nossas conversas. Estão me ouvindo, né, pessoal? Tá tudo bem? Tá travando? Tudo certo? Tá bom, Roger, obrigado, Luiz, aí. O Arthur fala do bêbado de amor, doente de amor. Aqui, obrigado, Vanessa. Vamos lá, então. Agora, eu vou pedindo toda a licença ao colocar um poema meu ao lado do Baudelaire. Não tenho a presunção, jamais, jamais, de achar que eu tenho que ser lido como Baudelaire. E não estou dignificando ninguém, não, aqui. Não acho que um poeta de outro século é um deus inalcançável e a gente nunca vai fazer nada igual. Acho que tem muita coisa interessante na literatura brasileira hoje. Mas só fazendo essa ressalva, que senão parece uma coisa muito de... Pô, o cara aí tá colocando um texto dele do lado do texto do Baudelaire. Eu vou colocar um poema meu aqui, certo? Mais uma vez, o livro O Céu se Gastaria Eu não tem sonetos, mas como a gente está falando de poesia narrativa na forma pequena dos sonetos, eu vou colocar um poema meu, certo? Só para ressaltar uma questão e fecharmos essa segunda parte da exposição, tá bom? Eu queria, pessoal, aqui, Geisa, assim, eu como leiga no assunto, acho o uso de certas palavras dificulta na interpretação do leitor. A poesia, assim, eu acho que às vezes, Geisa, a questão da leitura de poesia, ela tem que... quando tem um vocabulário mais simples, tudo isso pode ser super eficiente também, né? O soneto tem o problema da métrica, então, às vezes, as palavras têm que caber na métrica, isso traz um problema de leitura, ou de preciosismo, mas uma poesia não precisa de palavras difíceis ou de ideias difíceis para funcionar, né? Pessoal, este quadro aqui, se ele fosse apenas o retrato, esse quadro é do Joaquim Clousel, um pintor mexicano do século XIX. Ele é um quadro bem, né, dentro daquele esquemão lá de um certo impressionismo, fim do século XIX e tudo mais, e ele seria um quadro paisagístico, descritivo, se fosse o rio e as árvores. Mas esse quadro tem uma coisa intrigante. Ele tem duas personagens aqui. Olha só, quando aparece personagem, o quadro se torna narrativo. Eu acho que falta personagens nas poesias. Eu acho interessante. Vocês podem não achar, mas
eu reivindico esse lugar também de, às vezes, aproximar esses mundos que sempre foram tão próximos, né? É milenar a poesia narrativa, né? Eu estranho esse desaparecimento brusco. Quando aparece essa mulher, esse menino, o menino parece estar numa roupa... Quando eu vi isso aqui, parecia que o quadro não tinha sido terminado ainda. Mas parece que ele está, sei lá, com uma roupa de baixo, parece que ele está encharcado. E, ao mesmo tempo, parece que ele está numa posição de tremendo, de frio, etc. E tudo. E o quadro não tem nenhuma explicação. É um quadro enigmático. Quando isso aparece, ele se torna um quadro narrativo e enigmático. E eu acho que também tem uma questão de poesia ser acessível, Geis, eu concordo isso. E daí, como exercício, aqui, já que sou a pessoa que está aqui nesse lugar de propor essa conversa, eu acho importante também trazer algo que eu escrevo, não estou lendo hoje do livro Os Céus se Gastariam, e depois eu passo certinho também sobre as pessoas que podem retirar o livro, a gente fala na conversa da cidade de Campinas. Mas eu fiz um poema sobre esse quadro aqui, tentando enfatizar essa questão narrativa. Uma coisa que eu pensei nesse quadro é que parece que esses personagens, talvez, isso também faz parte de um certo encanto das possibilidades narrativas. Parece que essas pessoas estão em realidades distintas, em tempos distintos. Parece que essa mulher que está tão próxima, mas tão distante desse menino, e a gente não sabe quem são essas pessoas, está no futuro ou no passado dele. Parece que eles não se veem. Essa é uma coisa que eu pensei. Poderia ter pensado outra coisa em outro momento vendo esse quadro. Porque talvez se eles estivessem ali concomitantemente, eles se ajudariam, ou ela passaria uma toalha para ele se secar, e a gente vai fazendo essas interpretações, que fazem parte de um jogo lúdico de que a literatura é nutrida sempre. E a pintura aqui, eu só também achei importante trazer esse quadro, que como um quadro completamente descritivo, se não tivesse esses dois, ele se torna também narrativo quando aparecem personagens. Eu fiz esse soneto. Se é bom, é ruim, se você gosta, não gosta, essa é uma outra discussão aqui. E fiquem à vontade para achar um texto ruim, uma forma ruim ou qualquer coisa. Não estou esperando aqui avalizações. Estou querendo pensar sobre narrativa. Sobre este quadro, que me encantou muito quando eu vi, apesar de ser um quadro relativamente clichê, né? Uma paisagem, um rio ali. Algo estranho nesse quadro que eu tentei pôr em palavras. Se houve efeito bem sucedido ou não, é outra história. As figuras no canto desta tela são bem estranhas. Vê-se a silhueta de uma mulher de cabeleira preta e um menino encharcado abaixo dela. Parece em atitude de temê-la, ou treme de frio. Mas a moça quieta não estende o seu chale violeta para enxugá-lo, e pouco se revela. Saia encarnada, blusa de algodão, braços de espera com mãozinhas tesas, chapéu esparramado a relva ao chão, e ao lado o ribeirão e as correntezas. Talvez lhe seja o tempo diferente, a dupla não se vê, só se pressente. Então, nessa tentativa de narrativa, eu tento fazer aqui uma insistência nessa dimensão do tempo. Na minha visão, talvez vocês não vejam assim, parece que ela não enxerga esse menino. E vice-versa. Vamos para o Cesare Pavese aqui. Tá bom? Um poema que eu, pessoalmente, acho maravilhoso e esse sim causa grandes efeitos aqui. Vamos lá. Talvez não dele, é um poema um pouco extenso, pessoal, mas eu acho um grande exercício de metalinguagem, não, eu vou fazer uma leitura um pouco mais rápida, mas como a Geisa ressaltou, esse poema ele está numa linguagem, não como uma linguagem mais prolixa, não, preciosista ali do Ivan Junqueira. Então, a gente faz essa leitura para fechar aqui, e depois eu falo da Joseli também, certo? Que é um poema menorzinho.
Vamos ver aqui. Então, aqui, já tenho imagens. Cesare Pavese, então, poeta, escreveu peças de teatro, tinha correspondido. Os Mares do Sul. Esse poema está publicado num livro chamado Trabalhar Cansa, que alguém, acho que foi o Pedro, se eu não me engano, mencionou aqui no chat, ao qual já vou voltar. Então, vou ler um pouquinho mais rápido, mas reparem no poder narrativo desta história. Não narrativa necessariamente tradicional, né? Ah, meu Deus, um suspense, um mistério, o beijo no final, o clímax. Não. Pode ser uma narrativa mais solta, mais fragmentada, à la Baudelaire, por exemplo. Como a la Baudelaire do poema que a gente viu. Esse poema, então, edição da Cosac Naif, eu fiz a extração desse poema traduzido do Cesare Pavese. Caminhamos à tarde na encosta de um monte em silêncio, na sombra do lento crepúsculo. O meu primo é um gigante vestido de branco, que se move tranquilo, queimado no rosto, taciturno. Calar é uma virtude da gente. Algum velho ancestral se sentiu com certeza bem só, a virrar entre todos, tolos ou pobre maluco, para ensinar aos seus tanto silêncio. Então, parece que esse primo fala pouco. Ele chama o primo de gigante, né? Como aquele primeiro personagem do soneto do Alberto de Oliveira, que parecia que tinha medo da moça que estava ao lado dele, uma certa feiticeira, assim, parece que ele tem um certo temor, né? Não sei se é essa a palavra, uma certa devoção diante dessa figura do primo, que não tem nada de causador de temor a fundo. É uma pessoa ali da convivência cotidiana do narrador. Nessa noite, meu primo falou. Perguntou-me se eu iria com ele. Do pico se vê nessas noites serenas brilhar o farol. Essa tradução capta o ritmo do Pavese, né? Nessas noites serenas brilhar o farol. Nessa noite, meu primo falou. Um ritmo de marcha, compassado. Isso atrai demais a poesia, tanto no ato de leitura, não só na recitação também. Importante a gente pensar nos ritmos, né? Na segunda-feira, para quem quiser acompanhar, claro, teremos uma discussão sobre ritmo e cadência da versificação. Tu que vives em Turim, disse ele, tens razão. A vida só é vivida distante de sua casa. Se aproveita e se goza, e aí, quando se volta aos 40 como eu, está tudo renovado. As langas, referência ao ambiente ali, não se perdem. Ou seja, aquela velha questão da poesia, das jornadas do herói, aquele mote, aquele motivo da ficção, o herói, não no sentido heróico, mas a pessoa que se afasta da sua casa. Esse é um velho mote da narrativa. E o Cesare Pavese não deixa de ser um poeta original por pôr um velho mote para operar. Uma velha engrenagem da poesia narrativa, uma velha no bom sentido, no sentido mais forte do termo. Né? Então você vê que parece que uma crise com idade, 40, não. Quando a gente sai de casa, diz o primo, e volta, está tudo renovado. Ele disse tudo isso e não fala italiano, operando sem pressa o dialeto que, como pedras desta mesma colina, é tão áspero que 20 anos de línguas e mares diversos nem sequer o arranharam. Esse primo era navegador, né? E ele sobe uma trilha com o olhar recolhido que eu vi em criança, em rostos camponeses já cansados. Parece que ele não via o primo há 20 anos, né? O Raul fala aqui, ir e voltar, nada tão homérico, né? Nada tão homérico, exatamente. 20 anos circulou por esse mundo. Até o tempo da Odisseia, né? Os 20 anos. Eu não tinha pensado nisso, Raul. É bem evidente aqui, como você ressaltou. Foi embora eu ainda menino, no colo das moças. O deram por morto. Então, quando eu era um menino de colo, mulheres havia que o citavam, às vezes, como em fábulas, mas os homens, circunspectos, o esqueceram. No inverno chegou a meu pai, que já havia morrido, um postal com um selo em cor verde, de barcos num porto, e desejos de boa colheita. Foi enorme o espanto. E o menino crescido explicou num rompante que o cartão procedia de uma ilha chamada Tasmânia, rodeada de um mar todo azul, com cruéis tubarões, no Pacífico, ao sul da Austrália. Veja que esse menino ele pegou o cartão postal do primo dele, que ele ficou com essa imagem na cabeça, o cara que foi viajar naquele antigo mundo da infância, e ele falou, o cara tá vivo aqui, né? E adiantou que, de certo, seu primo pescava pérolas. Ele se torna o narrador da narração do primo. E arrancou o selo.
Todos deram seu parecer, concluindo que se ainda não tinha morrido, morreria. Muito tempo passou e esqueceram-no todos. Toda a narração é uma luta contra o esquecimento, né? Quanto tempo passou desde quando eu brincava de pirata malásio? Desde a última vez em que fui tomar banho num ponto arriscado do mar e segui meu parceiro de jogos numa árvore, estalando um dos galhos, rachando a cabeça de um rival e apanhando por isso. Quanta vida passou! Quanta vida passou desde a minha infância, né? Desde que eu aprontei essas coisas. Outros dias e jogos, outros choques do sangue enfrentando rivais, mais esquivos, ideias e sonhos. A cidade ensinou-me infinitos temores. Multidões, uma rua me sobressaltaram, uma ideia outras vezes flagrada num rosto. Sinto ainda nos olhos a luz traiçoeira dos milhares de postes das grandes calçadas. Olha esse ar de temor, a cidade como ambiente hostil, né? É uma angústia por amor? É uma angústia por pobreza, por miséria, por tensão social? Ele que viu a ascensão do fascismo na Itália, né? O Cesare Pavese, não sabemos. Mas é lindo, né? É lindo. É um poema lindo. O meu primo voltou, terminada a guerra, um gigante entre poucos, e tinha dinheiro. Os parentes diziam baixinho, em um ano, se tanto, já torrou tudo e retoma as viagens. É assim que morrem os desesperados. Ó, a galera gorando. A galera gorando ali, falando mal, ó, vai morrer esse aí, né? Vacilão aí. Sempre tem alguém falando mal, pessoal. Então, se alguém falar mal da sua poesia, meu, continua com ela, não é autoajuda isso não, certo? É um ato de resistência, como esse menino que ficava insistindo na imagem do primo dele, que todo mundo queria ver por trás, né, por assim dizer. Ele tem uma cara obstinada, comprou um terreno na aldeia e ergueu uma sólida garagem que ostentava brilhante uma bomba para gasolina. Então, depois de ter viajado 20 anos, o primo dele começou a trabalhar num posto de gasolina. E na ponte, bem grande, na curva, um cartaz chamativo. Contratou um mecânico. Calma aí que eu sempre dou umas voltadinhas para a sala, que eu fico com medo de eu ter caído, né? Como eu sempre repito isso, né? Uma notícia que eu li uma vez, em que o cara, ele falou ali, acho que, não sei se era de Singapura, um professor que ficou falando durante 2 horas e não tinha mais ninguém na sala, porque ele tinha caído. Os alunos tentaram avisar o professor pelo programa ali, mas o celular estava desligado, e daí o cara entrou em pânico e teve uma hiperventilação. Tô rindo de nervoso aqui. Depois que aconteceu isso, né? Então sempre tem esse mal-estar com as telas, mas pelo jeito eu não caí, né? Que ostentava brilhante uma bomba para gasolina e na ponte bem grande na curva um cartaz chamativo. Contratou um mecânico que recebia o dinheiro e foi passear pelas langas, fumando. Lembra do Flaubert, hein? Numa história boa, as coisas aparecem sempre 2 vezes. Se você citou ali o seu cachorro Paco no começo da narrativa, faça ele aparecer significativamente no final ou no meio, porque senão parece só um detalhe aleatório. Isso é necessaríssimo. Entretanto, casara na aldeia. Foi passear pelas langas fumando, talvez as montanhas ali. O primo casou na aldeia. Pegou uma garota loura e delgada como as estrangeiras, que de certo encontrara algum dia no mundo. Mas saía sozinho, vestido de branco, com as mãos para trás e queimado no rosto. De manhã percorria as tais feiras com ar displicente e comprava cavalos. Depois me explicou, falidos os projetos, isso que é a beleza da narrativa, né? Histórias de falências, de derrotas. Ninguém aguenta ficar ouvindo essas narrativas de sucesso, né? Meu Deus, ó, pessoal, querer é poder. O nosso instinto de humanidade, muitas vezes, ele exige também os relatos das grandes tragédias. Os relatos das grandes tragédias, para usar um ritmo pavesiano. Depois me explicou, falidos os projetos. O cara foi à falência, que o seu plano consistia em varrer deste vale animais de transporte e fazer com que a gente comprasse motores. Olha que ideia mirabolante do primo. Eu vou comprar todos os cavalos da minha aldeia para as pessoas terem que comprar carro e utilizarem meu posto de gasolina. É uma figura trágica, mas cômica também. Esse personagem muito bem construído nessa poesia narrativa. Mas a besta dizia, mais besta de todas, fui eu mesmo ao pensar. Deveria saber que aqui bois e pessoas são todos iguais. Aqui ele fala mal da coletividade ali, mas ele acabou de se chamar de besta, né? Então é uma figura contraditória.
né, esse primo. Caminhamos há mais de meia hora. Está próximo o pico, estão subindo a montanha. Sempre cresce ao redor o zunido e o chiado do vento. O meu primo parou de repente e me disse, indo para o finalzinho do poema. E daí já estou fechando mesmo, pessoal. O da Joseli Viana Batista é curtinho. Nesse ano eu vou pôr uma placa. Santo Stefano sempre foi o primeiro dos festejos deste vale do Belbo. E que se danem os de Canele. Aqui, referências a particularidades do local, que não importam para a compreensão da poesia. Então retoma a trilha. Um perfume de terra e de vento nos cobre no escuro. Umas luzes ao longe, currais, automóveis, cujo som mal se escuta. E eu penso na força que me trouxe esse homem arrancando ao mar, às distâncias da terra e ao silêncio que dura. O meu primo não fala de viagens já feitas. O passado parece algo nevoado, né? Diz a seco que esteve em tal ponto e tal outro, e volta aos seus motores. Ou seja, o primo ele só dá detalhes. Quem preenche de significação e de cor, quem faz toda essa mistificação, no bom sentido, sobre a vida do primo, é esse narrador, né? Então, a gente só precisa de algumas coordenadas para inventarmos grandes histórias. E grandes histórias, eu quero dizer, histórias que funcionem para o nosso prazer do texto. Se vão deixar as pessoas de cabelo em pé ou não, isso não importa. Mas se funcionou para você, não aqui no sentido individualista, porque a poesia é algo coletivo, mas se funcionou para você enquanto prazer textual, você, sem dúvida, está ativando uma das mais amáveis possibilidades da literatura. Só um sonho permanece em seu sangue. Cruzou certo dia, de foguista num barco de pesca holandês, o cetáceo, viu lançarem arpões que voaram vão pesados ao sol, viu baleias fugindo no meio de espumas de sangue, encalçá-las no lance das caudas lutando com a lança. Encalçá-las no lance das caudas lutando com a lança. Comentava-me às vezes. Olha esse corte, né? Comentava-me às vezes. A gente fala de cadência, né? Cadência não é necessariamente isso, mas eu chamo de cadência esses cortes no verso que dão essa pausa no ritmo, né? Isso dá um efeito de até melancólico, né? Depois de toda essa descrição épica, encalçá-las no lance das caudas lutando com a lança, comentava-me às vezes. É como se houvesse um desânimo repentino ali. Mas quando lhe digo que ele é um homem de sorte, que viu as auroras sobre as ilhas mais belas que há na terra, ele ri na lembrança e responde que quando o sol vinha, amanhã já era velha para eles. Então, nesse lindo final desse poema, pessoal, não, esse ritmo de fato é muito forte. Thaís, concordo com suas palavras, é lindo. Esse lindo poema é tão lírico, mas ele tem uma dimensão proletária também. O moleque tá ali, talvez seja um homem adulto agora, pirando, meu Deus, meu primo, meu sonho é ser meu primo, meu sonho é ter conhecido o mundo, meu Deus, meu primo, meu herói, etc. E ele fala, cara, você já viu todos os mares da Tasmânia, como que era quando o sol nascia e você estava no meio do oceano? O primo fala, meu, sinceramente, eu já estava no corre fazia tanto tempo, eu já estava ali tão envolvido nas coisas que quando eu via que o sol tinha se erguido, já era para mim uma coisa velha. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, porque é um poema muito lírico, mas muito proletário também nesse sentido, no sentido de um retrato de uma condição humana. Tem coisas nesse poema que a gente deve contestar, sim. Ele tem uma dimensão muito masculina, talvez, das coisas, né? Então, ele é um poema que falha num recorte de gênero, por exemplo, né? Mas, então, a gente tem que apontar fraquezas dos poemas também. Mas com esse lindo texto, desse lindo livro do Cesare Pavese, eu queria exaltar sempre a força de uma poesia narrativa, tão ao nosso alcance, porque todo mundo aqui sabe contar história. E se não sabe, é só ouvir que reaprende, né? Lembrou o Moby Dick, a Mariana fala, meu, é isso, as espumas de sangue, é fabuloso. E aqui, em 2 minutinhos, acréscimos aqui, eu leio da Joseli, certo? Encerramos, é um poema, um texto do livro Roça Barroca, Joseli Viana Batista. Joseli Viana Batista traduziu uma épica maia, traduziu do Quiché, livro super premiado no Brasil, no México, trabalhava com traduções de indígenas
de fala guarani também, nesse mesmo livro, Rosa Barroca, uma pesquisadora e uma poeta grande, grande. Olha só, deixa eu ver aqui, um poema crítico em relação ao passado colonial do Brasil, que ela vai colocar um poema, e eu vi que alguém falou aqui sobre o ritmo, pessoal. Você falou aqui, enquanto eu projeto, Mariana, você falou a questão do Moby Dick, tem aquele filme que fez muito sucesso esse ano, né? Teve também muitas críticas, né? A representação do corpo obeso ali, que foi o caso do The Whale, né? A baleia. Não sei se vocês assistiram esse filme. Ele é todo baseado num intertexto com Moby Dick, né? Que é um livro do Melville absolutamente essencial, né? Essencial, maravilhoso mesmo, né? Calma aí, vamos lá projetar aqui e vamos encerrar a exposição aqui. Peço desculpas pelo atraso. Segura aí, plaquinha de acréscimos, está acabando, tá bom? Vamos... tá dando para enxergar, por favor? Certo. Então, obrigado aqui, Thaís. Olha só. Antônio de Gouveia, clérigo em Pernambuco. Esse poema vai ser uma história contada de uma maneira impressionante, às vezes com palavras mais difíceis, mas que lembra também uma ritmificação de uma literatura que se consolida depois do barroco, né? O período a que a Joseli se refere, né? Ela é uma poeta contemporânea, que é a literatura de cordel, a famosíssima literatura de cordel. Então, assim, tem tantos diálogos possíveis, e ela vai falar de um cara, né, que era um mau padre, né? Ele era um assassino e tudo mais, mas ele, para livrar o próprio nome das possíveis punições, ele que era assassino, matou indígenas, etc. e tal, ele denuncia pessoas, né? Então é uma figura sinistra aqui do nosso passado colonial. Ela coloca circa 1570, Antônio de Gouveia, clérigo em Pernambuco. Padre do ouro, nigromante, necromante na etimologia antiga, né? Ou seja, um bruxo aqui. A palavra bruxo pode ter um ótimo sentido, mas aqui ela faz um sentido crítico. Versado em magia e minas, veio ao Brasil em degredo, celebrou missas estranhas, matou índios prisioneiros, roubou cunhãs dos amantes. Então, é um pesado, no bom sentido, aparato rítmico. Padre do ouro, nigromante, versado em magia e minas, celebrou missas estranhas, matou índios prisioneiros. Então, a caracterização nociva desse personagem aqui, ao contrário do primo, que era idealizado ali no poema, aparece, né? Tentando se defender da fama de suas façanhas, rascunhou de próprio punho debochado um testemunho sobre os hábitos absurdos desse outro lado do mundo. Ou seja, começou a falar que ruins eram as pessoas do Brasil, não ele, que era um homem terrível, da pior espécie, um assassino, um bandido, né, um ladrão, um colonizador no infecto, né? Mergulhou o bico de pena num tintório de urucum, que pensem que escreva a sangue esse documento acre, ó. Essa narrativa é uma narrativa de denúncia, né? Misturando ao suco rubro a resina de um bom cedro, não falte ao escriba lacre para o seu vômito acerbo. Preparou um chá com funcho que carregava no bolso e fez um feroz discurso contra os cestiços dos bruxos. Ou seja, ele condenando as outras pessoas para, como diria a expressão popular, tirar o dele da reta, né? Ó ave de mau agouro, leva esse seu voo esconso para qualquer outro pouso. Olha o poder das rimas toantes, né? Rimas que não são exatas, agouro, esconso, pouso, mas que tem a vogal tônica como forte, dá toda uma versificação especial aí. Com pensamentos infusos, esgueirou-se até o arbusto e, acocorado na relva, lançou o hábito às ervas. Depois espantou um besouro de suas sandálias de couro, limpando, sirva de adubo, a bosta com um sabugo, acúlios de ora pro nobis, nobre ouro dos conversos. Ou seja, ele é totalmente ligado a subornos e riquezas, né? E sem perdão do perjúrio, rubricou no papel sujo, de uma aldeia em Pernambuco, neste outubro controverso, deste incristo filho indigno, Padre Antônio de Gouveia. Então, essa figura cínica, essa figura hipócrita, essa figura farisaica, para usar um termo bíblico, é denunciada por essa personagem que narra, que não sabemos quem é, através da construção desse livro muito amplo da José Liviana Batista. Um poema
uma máquina, no bom sentido da palavra máquina, perfeita entre ritmo e narração, agora de uma figura sinistra, não de uma figura idealizada, como primo do poema Os Mares do Sul. Então é isso, pessoal. Vou ler os comentários aqui. Fiquem à vontade. A Mari fala, Funchal é a erva das bruxas, né? Não sabia disso. Vamos lá. Quem puder dar aquela participada até 8h30 aqui, fique à vontade. Pode ligar a câmera aí. Levanta a mãozinha só para não ter. Vamos ver só aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha servido para algo, que tenha sido prazeroso. Eu sou muito balabolista nesse sentido. E se vocês não acharam isso, eu agradeço a educação de não se manifestarem muito pesadamente. Mas pode falar mal também, tá bom? Claro que tem a questão da gravação, mas daí, paciência, né? Raul, eu disponibilizo. Vamos começar então de baixo para cima os comentários. Obrigado, Mariana, Verônica. Obrigado, Roger, fico muito feliz. Rosália também. Sim, eu acho que a narrativa, que a Rosália fala, que a narrativa é um instrumento muito, muito importante mesmo para a gente, talvez, né? Não estou pedindo para a gente parar de escrever poesia metalinguística ou poesia processual, né? Imagina, eu pego um arco e flecha, disparo uma flecha, o que rasgar ali vai ser o meu poema que vai ficar. Poesia processual à la Duchamp. Legal. Mas vamos ver também a potência dessas outras coisas, né? Que são coisas antigas, né? Que podem sempre ser renovadas, né? Assim, senão a gente cria tabus, né? Por exemplo, o tabu hoje de só se escrever com letras minúsculas. Pessoal, legal se você quer escrever a la E.E. Cummings, aquele poeta norte-americano, poeta, fazia poemas lindos, né? Mas não tem problema se você gosta de letra maiúscula. Eu vi outro dia de uma pessoa, não, eu queria escrever em letra maiúscula, vão falar que eu sou um poeta atrasado. Meu, pelo amor de Deus, escreve aí com a letra. Se você quer escrever, tem um amigo meu, excelente poeta, que gosta de escrever com trema, né? Linguística, por exemplo, ele gosta de pôr o trema na palavra, como era antes do acordo ortográfico. Meu, vambora. Daí, hoje eu vejo muito na poesia também, os sinais, poesia sem sinais gráficos, né? Então não tem vírgula, 2 pontos, legal e tudo, né? Uma coisa mais ideogramática. Agora, não tem problema você colocar sinais gráficos, travessão, colchete. Eu vejo muita gente coloca, por exemplo, 2 pontos na frente do verso e tudo, como se fosse um sinal de, entre aspas, modernidade. Tem ótimos poemas que têm esses recursos, mas você não precisa escrever assim, né? Escreve com aqueles operadores que são potentes para você, né? A Maria Isabel escreve com letras maiores, então isso é totalmente... Obrigado, Jennifer, ficou narrativa. A poesia processual também pode ser narrativa, claro. Marília Garcia, eu gosto muito dela, Dana Martins Marques. Marília Garcia, grande poeta. Sim, as coisas podem se misturar, sem dúvida. É importante esse comentário também que o Caio faz, para não parecer também que eu estou falando que são categorias separadas, né? Uma poesia descritiva, como aquele quadro, de repente pode se tornar narrativo, né? Então é isso, né? A Elaine fala aqui, obrigado, né? Estou no caminho certo da minha... É isso aí, vamos embora. O caminho certo da sua escrita, Elaine, é escrever o que você gostaria de ler, no meu ver. O que você espera ler de um texto, escreva. Sem concessões ao que os outros falam, o que se fala na universidade, nos cursos, etc. Pode ter muita coisa legal. Eu adoro crítica literária. É também um exercício de amor. É um exercício também de criação. Mas a gente não pode ser tolhido, né? Ou tolhida porque outros falam que devem ser. Aqui eu não estou com um discurso romântico de tudo, mas a gente tem que, em primeiro lugar, pôr para operar aquele texto que a gente gostaria de ler. Porque se a gente tem prazer em ler o que a gente escreve, a gente aumenta muito a chance de outras pessoas terem prazer com o que a gente escreve. E o ideal é que haja prazer para todo mundo, né? Isso é o que está em falta no mundo neoliberal, né? Que gera angústia, ansiedade e gente dormindo e tendo pesadelo, dormindo com a mão fechada de desespero pela vida incerta que levamos, né? Guardadas todas as questões de privilégio aqui da minha fala, estou da minha casa aqui dando uma live, enquanto tem 600 mil pessoas morando no esgoto, como apareceu numa notícia terrível na semana passada na cidade de São Paulo. Mas
é também a produção poética, guardadas esses recortes de pessoas que sofrem muito mais do que esse meu lugar de fala aqui, a poesia, como artefato de prazer, ela é também um gesto em direção ao outro. Ela produz força e resistência nas pessoas. Esse poema do Cesare Pavese é algo assim maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Thaís, pelos comentários, né? O Paulo fala que ele discorda do início em maiúscula, que o corretor importou o texto. Vamos fazer assim, pessoal, se eu estou me perdendo aqui no subir, deixa eu começar de baixo para cima, senão eu vou acabar pulando o comentário, tá bom? O Pedro fala, falando em Cesare Pavese, seria Trabalhar Cansa uma boa forma? Manda ver, leia Cesare Pavese, leia o Trabalhar Cansa. Eu acho um livro mais acessível, inclusive, do que o Diálogos com Leucó, que é lindo, que a Verônica muito bem sugere aqui também. O Paulo perguntou daquela questão do prazo da poesia, né? Vou tentar para 30 de abril. A Mariana fala, te entende sobre a metalinguagem, a poesia excessiva pode virar uma cobra mordendo o próprio rabo, né? Então, uma coisa meio ensimesmada. Gostei, o Marcel Duchamp, a Geisa ressalta aqui, a arte conceitual, né? Soneto pode ser narrativo. Sim, o soneto pode ser narrativo. Tem uns que são mais descritivos, né, Arthur? Mas os sonetos narrativos, eles surpreendem quando eles aparecem, né? A Luísa fala assim, aqui eu acabei perdendo a referência. A Jennifer fala... aqui uma questão da Jennifer patrocínio aqui, nesses 6 minutinhos, pessoal. Boa noite, Gabriel. Boa noite, gente. Gabriel, tem uma coisa que eu fiquei pensando agora e não sei se tem muita relação. Eu gostaria de ouvir a voz de vocês também, pessoal, mas, enfim, não vou forçar, tá bom? Mas gostaria não só de ouvir a minha voz hoje. Olha só. Mas pelo menos vocês estão colocando as palavras de vocês na escrita aqui, tá bom? Mas fiquem à vontade para falar. Poderia ter algo a ver com a forma a poesia ensinada em escolas ou divulgada por aí? Muitas pessoas que eu conheço e gostam da poesia ou se interessam em começar a escrever partem muito da estrutura que poema com rimas, estrofes fechadinhas. Sim, eu acho que na escola, eu acho que a escola tem um valor pedagógico, no sentido talvez não tão bom, e avalizador, né? Porque a gente aprende sobre movimentos literários ali, e não é esse um recorte muito... que faz muito sentido, né? Parecer que assim, um dia a gente está vendo o romantismo, deu um eclipse e de repente estamos vivendo o realismo. As coisas não são assim, né? O dito parnasiano, o Olavo Bilac, tem poemas românticos, tem crônicas de Flannery, enfim. As coisas se misturam, né? E tudo. Mas eu acho que também fora das escolas, Jennifer, existe uma pedagogia do próprio sistema literário de hoje. Por exemplo, nunca na escola alguém vai ensinar que a poesia tem que ser em letra maiúscula, em letra minúscula. Isso parece que se impõe meio com regra na poesia de hoje. E acho legal escrever em letra minúscula. O Celso gastaria um livro escrito só em letra minúscula, na primeira parte. Eu não escrevi assim antes, porque na fonte Sabon que eu utilizei, eu achava mais bonita a letra minúscula. Mas, então, por exemplo, outra coisa que se convencionou dizer, o livro de poesia tem que ser pequenininho hoje, tem que ter 30 páginas. Não necessariamente. Você pode escrever um livro de 600 páginas ou de 60 páginas. O importante é você tentar escrever um livro interessante, não só para você, como para as outras pessoas, né? Então, eu acho que o próprio sistema literário ele tem também imposições que a gente tem que contestar às vezes, não no sentido de dizer que está tudo errado, tem muita coisa interessante também nos funcionamentos da poesia hoje, mas não é uma coisa que vale para tudo, né? E para todas as pessoas. Eu amo demais a tradução do Ivan Juqueira, a Mariane falou. Traduzir poesia é naturalmente difícil, sem dúvida. Eu acho que, por exemplo, traduzir poesia rimada é melhor não colocar o original ali do lado, mas não manter as rimas, senão a gente sempre perde muito efeito. O questão bêbado de Abora que o Arthur fala, não sei se ele estava bêbado ali, o lírico, mas estava afetado. Vanessa fala, não precisa se explicar. Eu também perdi a referência acho que eu estava alguma autojustificativa aqui. A Geisa ressaltou, né, a questão de a poesia ser acessível, ter palavras simples também, sem dúvida. Eu acho que as ideias de democratização convivem junto às ideias também de brilho de palavras, né? Mas a poesia não precisa ser uma coisa inacessível também para aparecer. Outra coisa, pessoal, a poesia não precisa ser um enigma, né? Tem uma coisa por trás disso. Os Mares do Sul não é uma poesia exatamente enigmática. É a história de um cara que foi viajar ao mundo, voltou
comprou um posto de gasolina, perdeu tudo e andava lá com o primo dele, falando, cara, viajar legal, mas não é tudo assim, porque fiquei cansado, né? Lavorar estanca, trabalhar cansa, né? Parece iâmbico o ritmo, né? O ritmo grego, se eu não me engano, grego-latino de 2 pés fracos, 2 pés curtos e um pé longo, né? Essa ideia desde Ulisses, em Homero, né? Falou a Mariana. Ah, foi a Mariana que falou do Homero, eu achei que era o Raul. Aí o Raul também falou. Dodecassílabos, sim, alguns versos do Trabalhar Cansa são dodecassílabos. Inspirador ler poema assim, narrado nesse ritmo. Não, esse poema é maravilhoso. A Thaís falou bem do poema aqui do final, né? Concordo. E daí os comentários acho que já foram feitos. Eu disponibilizo, sim, eu passo o material ali nos e-mails. E é isso, então, pessoal. A Adina falou, obrigado pelos comentários, Rosária, Fernanda Canelas, Elaine. Ó, pessoal, então, só recadinho aqui. Performance, processo e metalinguagem, a Marília Garcia faz isso, é verdade, cara, é muito bem observado. Obrigado pelas palavras, Thaís, muita gentileza. O Chaucer é maravilhoso, que o Raul fala, do Canterbury Tales. Olha, fidelidade ou modernização do trecho traduzido. Eu acho que, assim, você manter o ritmo, as rimas, eu acho que é um desafio muito grande, né? E tende a ser um exercício bastante torturante. Não que ele não possa funcionar, e talvez não seja para você. Mas talvez uma tradução sem as rimas, mas mantendo o ritmo, né? Eu acho que seria possível. O Canterbury Tales no original é lindo, né? Eu não sei ler inglês antigo, ou aquele inglês, não é o Old English do Beowulf, né? Mas aquele inglês em transição já para o inglês moderno. Mas tem algumas coisas que a gente pressupõe, como que a sonoridade, parece ser um texto lindo, né? A criação, eu acho que assim, é do Middle English, é verdade, esse é o termo certo que você falou. Então, a modernização, eu acho que modernização, eu acho que é importante a gente pensar em efeitos no texto. Nisso, na tradução, acho que a escola Haroldo de Campos e Augusto de Campos não são as únicas possibilidades, mas a tradução deles da Ilíada, que tem ali uma preocupação com uma recriação ali na língua de recepção, mas se mantém uma certa estrutura do original. Mas sempre vai haver perdas, né? Tradução de poesia é muito complicado, e eu entendo se você quiser manter as rimas, né? Eu não manteria para tentar numa perspectiva meio redução de danos. Mas tem textos traduzidos com rima que são maravilhosos, tradução que o Boris Schneiderman com os Irmãos Campos fez do Mayakovsky, enfim. Eu que agradeço o seu comentário e boa sorte na tradução. Quero ler a sua tradução aí. Obrigado, pessoal. E é isso. Bom, ergue o braço, então. Não há tempo para mais nada. Obrigado. Amanhã eu reabro o link ali, mas vocês já se inscreveram. Eu peço desculpas pelo excesso de e-mails, mas amanhã eu remando o link aí para vocês. Talvez outro link, né? Confiram a caixa de spam. Quem puder assistir fica convidada e convidado. Eu falo sobre gêneros híbridos, poemas em prosa, Olivério Girondo e Charles Baudelaire, tem muitas outras possibilidades, e depois Ana Martins Marques e Roberto Bolanho, no Ritmo e Cadência na segunda-feira. E, por fim, a lista aqui de chamado, Biratã, obrigado, Luísa, fica gravado pelo próprio Google aqui, não se preocupa, que daí vem o nome e tudo mais, e fica disponível no canal da Ofícios Terrestres Edições, aqui. Depois eu vou postar tudo, certo? Deixa eu só copiar o canal e já encerro aqui. Calma aí, onde que está o negócio aqui? Bom, beleza. Então, esse é o canal do Ofício Terrestre. O Fim do Mundo e Reencantamento, que é a primeira sessão, está ali. Espero que vocês falem, conversem, abram a câmera amanhã. Amanhã eu vou ser mais breve na exposição de conteúdo, mas quem quiser também, sem problema, se não quiserem ficar só pelo chat aí, tá bom? Valeu, obrigado a todas, todos e todos. Boa noite aí e até amanhã, pessoal. Interrompendo a gravação aqui. Tchau, tchau. Viu? E já vou encerrando a sala também. Tchau, tchau, Gabriel. Um abraço. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Eu vou ter que sair